E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo e tudo sobre o jogo de amanhã. São Paulo contra Atlético Mineiro contra São Paulo. E eu já quero que você comente aí o que você acha do Luciano no banco de reservas e o time começando com Lucas, o Wellington Rato e o William Gomes. Já deixa aí a sua opinião. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos quase atingindo a meta de 10 mil inscritos. Falta isso aqui, se inscreve aí e a gente vai para cima, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai debater e comentar muito sobre esse jogão de amanhã. Criativos Direitorais, tô deixando aí na descrição. Sem mais enrolação, sim, bora pro vídeo. São Paulo treinou hoje pela manhã. Enfrenta o Galo amanhã em Minas, na Arena MRV. Está com uma situação complicada, né? Perdeu em casa o primeiro jogo. Alguns jogadores que podem entrar em campo amanhã em campo. O Lucas e, sobretudo, o Bobadilla jogou o jogo inteiro. Os São Paulinos ficaram, sai Bobadilla, não, o técnico. O técnico tem uma pinta meio do William Wagner, falando, tira ele do jogo. E não, ele jogou até o fim, né? O Bobadilla jogou bem, inclusive. Muito bem, ele. Mas tudo isso deixa em dúvida sobre o que vem por aí no São Paulo amanhã, Arnaldo. Pois é, a gente estava falando das questões dos jogadores da data FIFA do Corinthians. A data FIFA do Corinthians, o Corinthians joga na quarta, o São Paulo joga na quinta. São 24 horas a mais. Pouca coisa, né? Pouco é o intervalo. Agora, Tironi, você tem que levar em consideração que o Atlético também está na mesma situação. E o Atlético teve jogadores que jogaram mais na data FIFA que o São Paulo, né? O Arana jogou... Minutos ou jogos, você fala? Minutos. Nos dois partidos. A Arana começou nas duas partidas. Júnior Alonso, assim como o Bobadilla, jogou até o final ontem, jogou também pra caramba, pelo Paraguai. Alan Franco jogou as duas pelo Equador. O São Paulo, acho que o caso mais difícil mesmo é o do Bobadilla. Por quê? Porque ele vem em grande fase no São Paulo, na seleção. Ontem talvez tenha sido, olha, se não o melhor, um dos melhores jogadores em campo. E no São Paulo, o reserva dele, a opção dele é o Marcos Antônio, que recém chegou. Fez uma partida como titular, duas. Por um jogo decisivo. O Bobadilla seria muito importante. Acho que é uma situação que o São Paulo pretendia, o Zubeldia, escalá-lo como titular, mas ele tem que ver muito como o cara volta. Ele se matou ontem no campo. Botou o Paquetá no bolso e tal. Né? Essa situação toda. O Lucas não. O Lucas jogou pouco tempo nos dois jogos, né, da seleção brasileira. Aliás, entrou antes do Estevão, né? Mas o que eu falei pra você aqui? Falei? Não falou, falei? O que eu falei pra você aqui? Se o Brasil estiver perdendo, vai entrar Lucas ou Estevão? Entrou o Lucas. Entrou o Lucas. Estevão jogou o finalzinho. É básico. Defensores del Chaco, básico. Aliás, o Estevão entrou e já tomou uma pernada lá no campo, né? É isso, os caras, moleque, dão porrada nos caras. E aí eu acho que o São Paulo do Zubeldia vai ter o Lucas com certeza. E o Bobadilla eu imagino que não tenha condição de começar jogando. Aí também transfiro a pergunta para o Milito, vai fazer a mesma avaliação dos jogadores dele, para saber, porque são titulares. Júnior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco. São titulares do Galo, né? E aí esse cenário que o São Paulo vai viver, e o Atlético, vai ser o mesmo do Bahia, do Flamengo, né? Quando tiveram jogadores nessa data FIFA. A coisa mais bizarra da data FIFA falsa no Brasil, né? Levando em consideração, por exemplo, que o Inter joga hoje pelo Brasileiro mais cedo e também teve trocentos jogadores convocados. O Ener Valencia fez o gol ontem do Equador. Colocar uma decisão de Copa, jogo de volta, colado à data FIFA. Porque o brasileiro até dilui, em tese. Agora, na volta da data FIFA não tem o menor cabimento mesmo. É o que está acontecendo dessa vez para esses times envolvidos. Não dá nem para dizer que eles não fariam isso se não tivesse tanto jogo adiado, problema do Rio Grande do Sul grave e tal. Fariam. Faria a mesma coisa. O calendário faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Então, e é uma situação que eu acho muito, para o São Paulo, difícil. Eu acho que o Atlético tem todo o favoritismo, ganhou o primeiro jogo no Morumbi. O São Paulo não ganha do Atlético há muito tempo. E ao Atlético basta empatar, né? O São Paulo tem que fazer um jogo fora de casa que ele não faz há algum tempo para tentar levar para os pênaltis, por exemplo. Né? E ganhar só contar uma historinha aí sobre esse tema. 2014, o Brasil ia jogar na China. Foi jogar na China, eu acho.
Só que tinha Corinthians e Atlético na volta. Aquele famoso 4-1, né? Que o Atlético... A única vez que o Corinthians foi eliminado pelo Atlético e tal. Se não me engano, viajaram o Tardelli pelo Atlético, Elias e Gil pelo Corinthians. E na volta, voltaram juntos, chegaram no mesmo dia do jogo. E o Tardelli avisou os caras, eu vou pro jogo. O mundo quase caiu na cabeça do Elias e do Gil, porque eles não foram pro jogo, ficaram no banco. Ótimo ponto esse aí. E o Tardelli falou, eu vou pro jogo e eu tô avisando vocês. Vai sobrar pra vocês, se vocês não forem, mas eu vou. Eu não tô sendo traíra com você. E foi pro jogo. E 4-1, não sei o quê. Cara, a torcida queria matar o Elias e o Gil. Como que um jogou e outro não? Me parece um caso do tipo assim, ó. Os dois estavam em campo na terça igual. Se um deles não forem pro jogo ou tal, você pode explicar o que você quiser. Sei lá, o São Paulo passa pelo Atlético, os 3 não jogam, o Bobadilha joga. Os 3 estão lascados. Inverteu. Os 3 jogam e o Bobadilha não, o São Paulo cai. Olha, os 3 jogaram e estão em campo. Cara, isso daí, entre eles, o torcedor vai ter dificuldade de entender se acontecer situações diferentes. Um indo para jogo e outros não. E aí, professor Bueno, primeiro, que delícia essa data FIFA, né? Coisa agradável. E agora os times voltam a jogar hoje. Não dava para falar, Bobadilha, vai aí, dá 10% a mais aí, vamos pro jogo, não? Quanto tempo dá, hein? Menos de 48 horas dá, né? Porque mais cedo acabou o jogo, jogou o jogo inteiro. Né? Com a seguinte observação que a gente tem falado. Esses jogadores, todos os jogadores do Brasil, do Paraguai, da Venezuela, do Chile, da Argentina, os caras jogam tudo pelas seleções dele. A nossa impressão, nosso distanciamento é nosso distanciamento da seleção, não é deles. Verdade. Para eles, o Bobadilha saiu o jogo ajoelhado chorando. Nossa, o Pita ontem parecia que... O Pita do Cuiabá lá tava sem perna. O Paraguai vai numa vaga na Copa do Mundo, cara. Não é um jogo da Copa do Brasil. Não dá para dosar, tira lá. Mesmo pro Dorival, né? Tira lá, você acha? Dorival me manda para aquele lugar, manda você para aquele lugar. Então, o envolvimento numa data FIFA, ele é muito grande por parte dos jogadores. A gente fica com essa impressão. A seleção, não, pelo contrário. Então é uma situação para... Mas aqui me lembrou uma história do próprio Bobadilha que ele falou, né? Que ele recusou ir para a Olimpíada. Então, a Olimpíada é uma... Não, claro. Sim, claro. Né? Mas assim, vamos combinar que para um atleta da seleção do Paraguai, você ir para a Olimpíada é um negócio mais legal. Até a chance de você fazer mais do que na Copa é... Sim, mas eu acho que ir para a Copa. O que ele explicou, foi o Zubeldia que explicou, né? Que o clube pediu porque não tinha jogadores para aquele momento. Ele já tinha desfalcado o clube por 40 dias em relação à Copa América e ele achou por bem, ele entendeu o pleito do clube e o Bobadilha depois foi falar, quem paga o meu salário, tal. Eu já desfalquei, porque aí não tinha data FIFA. Ele desfalcou mesmo o clube por 40 dias na Copa América e ele achou por bem. Agora, na eliminatória, não dá para tirar o pé, né? Quanto custa uma contusão muscular? Não sei, pra perguntar lá pro Pedro, que se ferrou. Bobadilha. Tem reserva para ele? Acabou de chegar um volante. Você não fala de financeiro, você fala o custo da perda, né? As duas coisas. E outra, o São Paulo tem Botafogo pela Libertadores. Então é isso, exato. Então, já perdeu o primeiro jogo, agora não é hora de arriscar. Se fosse um jogo contra o Botafogo, mesmo, que é a maior competição do clube. É óbvio que o foco do São Paulo é esse. Mesmo que não fosse, é mais importante que a Copa do Brasil. Ainda mais o São Paulo tem sido, é o atual campeão da Copa do Brasil. O São Paulo perdeu o primeiro jogo em casa. O São Paulo vai ter que fazer um jogo de superação. Ou seja, o Bobadilha vai ter que deixar a alma dele, além do que ele já fez ontem. É uma sandice colocar o cara em campo. É uma sandice. Eu nem para BH ele vai. Se sou eu, vai para casa, para São Paulo, descansa, vai treinar no dia do jogo, começa a fazer sua recuperação e domingo, se for o caso, no jogo do Brasileiro, joga meio tempo. Cruzeiro fora. Exatamente. Entendeu? Joga meio tempo ou joga o tempo inteiro contra o Cruzeiro, tá ok. A viagem foi para o Paraguai. Lembrando que ele vem de 2 jogos. Não é um jogo só. Uruguai e Brasil. São 2 jogos. Imagina pro Paraguai o que é pegar o Uruguai e o Brasil. Então, assim, imagina 4 pontos, cara. O esforço que esse cara fez. Tudo diferente. Volta a ser tudo que... Agora muda outra vez, né? Cara, é uma sandice escalar o cara. Não tem cabimento escalar o cara. E nem os 3 do Atlético Mineiro. Não tem cabimento. Se vocês aceitam jogar num calendário desse...
Se vocês, na hora de fazer a tabela, na hora de programar o ano seguinte, vocês ficam tudo com cara de boina, né? Pra não falar outra coisa, agora não vai pôr o cara pra jogar. Entendeu? Porque é loucura. Sem ele... O pesquisador tá falando Lisieiro neles. Lisieiro vai ter condição também, mas possivelmente o Marcos Antônio também? Vai ter condição também. Né? E o Longo? Não, o Longo não... Tá nem escrito. Não tá escrito, Quem foi contratado agora... não, tem gente perguntando aqui, por isso que... Então, quem foi contratado, estou explicando. Quem foi contratado agora, o Vessone falou em relação aos jogadores do Corinthians também. Não pôde ser inscrito no meio da competição da Copa do Brasil, só na fase seguinte, né? Então, o Longo, o Jamal Lewis e tal, só podem jogar se o São Paulo, na Copa do Brasil, o São Paulo se classificar, passar do Atlético. É diferente do que aconteceu o Lucas fora em Itaquera, mas voltou no Morumbi, estava à disposição e fez o que fez na volta. Bom, mudou o regulamento. Menos pior, né? Jogou só um pouquinho, né? Jogou ali no metade do segundo tempo em diante, ontem, né, Arnaldo? Tá, ele jogou poucos minutos nas duas partidas, né? Diferente, muito diferente do Bobadilha, do Júnior Alonso, do Guilherme Arana e tudo mais, né? Então, acho que o Lucas... Mesmo assim, que eu falei, eu tô com massa. Mesmo assim, se o Corinthians tem Juventude, Botafogo fora e Fortaleza fora, o São Paulo tem Atlético fora, sendo que perdeu o primeiro jogo, Cruzeiro fora e Botafogo fora. Ixi. Eu planejaria uma coisa para pensar lá na quarta-feira contra o Botafogo e depois eu vou vindo para trás. Lucas, como é que você tá? Putz, olha, dormi mal. Beleza, descansa. Eu acho que é uma questão... Porque, de fato, é muito difícil você reverter um mata-mata em que você perdeu o primeiro jogo em casa. É difícil. Mas uma coisa... É improvável. Se a gente levar em consideração, que vocês me corrijam se eu estiver errado, o Nacional, ele fez a Semana Nacional, você lembra? Ele joga com o time, para não ficar os caras muito tempo parado, ele joga numa quarta-feira com o time inteiro, descansa no final de semana para pegar o Nacional bem. Se ele for repetir, ele vai a Vera amanhã, descansa no final de semana para estar uma semana de preparação pro Botafogo. A Vera ele tem que ir, só que o Lucas, se for o caso, joga o Bobadilha. O Bobadilha não dá para ir a Vera. Como é que vai a Vera? Eu entendi. Tirando o Bobadilha. O time que vai jogar com o Botafogo tem que jogar amanhã. Não é contra o Cruzeiro. Todos os times têm isso. O Galo... Jogar amanhã sem o Bobadilha. Tem o Bobadilha, é isso aí. A gente tem que o Bobadilha vai ficar uma semana sem jogar. Então a gente tem que ver os outros. Né? Os outros times têm as mesmas situações. O Galo joga contra o São Paulo, final de semana brasileiro, depois Fluminense e Libertadores. Se o Galo põe tudo nos 3 jogos, ele não tem nada depois. Então eu imagino que o Menino também vai fazer. Também. O Fluminense também, invertido. Só que o Fluminense não tem Copa do Brasil. Quem não tem Copa do Brasil está numa boa. Como o Massini falou, a data FIFA, fora o Inter e o Fortaleza que estão jogando agora atrasado. Pelo menos o cara chega, é avaliado, aí no final de semana você vai avaliar se o cara vai jogar ou não. Tá numa boa entre aspas. Por quê? Pro final de semana tá numa boa. E a sua cabeça? Peraí, eu ponho os caras, o Botafogo, todo mundo contra o Corinthians e joga a quarta a Vera. Mas também não dá pra deixar muito tempo parado, né? Aí não tem como. Acho que eu faria o seguinte. O Bobadilha joga... O Botafogo tem 2 jogos em casa. O Bobadilha... Ele tem que jogar a temporada nesses 2 jogos em casa, contra o Corinthians e São Paulo. O Bobadilha joga o segundo tempo contra o Cruzeiro e só. Acabou. Pra não ficar muito tempo parado. Só. E o segundo tempo você vai pegar o jogador do Cruzeiro mais cansado. Então, você vai se esforçar menos. Eu faria isso. O Juan Carlos fala, gente, vale vaga, vale tudo. Estamos falando de alguns milhões de reais. E o Galo é fraco em casa. Dá pra passar, diz ele aqui. 9,5. Ele é São Paulino. 9 milhões e meio. E a Karine Batista fala, Lucas tem que jogar só metade do jogo e Bobadilha nem vai. Concordo com o Massini. E a Helena fala, eu acho que vai todo mundo jogar. Eu acho que não. Bobadilha, acho que... Se o Zubeldia fizer isso... Depois ele paga o preço de uma eliminação lá contra o Botafogo. É ele que vai pra cruz, hein? Então é bom ele tomar a decisão. Certo? Ele, a comissão técnica, tem que tomar a decisão. E a decisão é, Bobadilha vai pra casa. DJ Heavy. Entra com o Sub-20 amanhã e Sub-17 no domingo. Aí tem descanso. Que frescura, pô. 2 jogos na semana. Foi o Arboleda, o Luiz Gustavo
O Lucas e o Caleri jogaram, Foi né? esse o da espinha que ele fala, né? Deixei a espinha do time. Espinha para os moleques. Assim, mas isso não inclui o Bobadilha, né? Acho que é o caso à parte aí. O Lucas acho que vai querer jogar e acho que tem Não, mas o condição de Lucas jogar pode jogar, ok, beleza. O Bobadilha Agora, é um caso à Bobadilha parte. Não tem, gente. É. Fala sério, que também... Que... Então o Arana não tem também. Entendeu? Na teoria não. Embora não tenha se desgastado tanto pelos 2 jogos, vi bem. O cara jogou ou não jogou? Não, o Arana também, é a mesma Jogou. coisa. O Júnior Lalonde Jogou, quer dizer, teve em campo, né? Jogou, esteve em campo. Você acha que o Arana não pode jogar, mas o Bobadilha não pode jogar? Não, eu acho que se aplica ao Arana, ao Júnior Alonso, sobretudo. Sim. Jogou igual o Bobadilha contra o Uruguai e contra o Brasil, como um maluco. E ao Alan Franco, que também jogou contra o Brasil e jogou Franco contra o do Alan Franco do Galo, Paraguaio. né? Do equatoriano. Equatoriano. Tem que escalar nenhum dos 3. Já comenta aí o que você acha, qual a escalação ideal para o time do São Paulo encarar o Atlético amanhã lá na MRV Arena, no pasto da MRV Arena, já para pontuar, uma vergonha, um estádio recém-construído ter um pasto ao invés de um gramado. Mas enfim, assim, o Zubeldia, ele tende a ter uma predisposição a gostar do Luciano dentro de campo, porém é notório que o São Paulo sem o Luciano rende mais. O São Paulo com o Lucas por dentro constrói mais do que o São Paulo com o Luciano. Porém, existe uma balança. Quando o Luciano está em campo, o São Paulo ganha em poder de decisão. Tem mais um jogador que pode fazer um gol a qualquer momento. O Luciano, ele é um ótimo segundo atacante. Todas as críticas que eu tenho e que muitos torcedores têm ao Luciano é na função Luciano de meia, como criador. O Luciano criando jogadas é uma piada. É ridículo. Agora o Luciano como segundo atacante não tem o que discutir. O Luciano cansou de fazer gol ao lado do Brenner, cansou de fazer gol ao lado do Pablo, cansou de fazer gol ao lado do próprio Caleri no início da era Rogério Ceni, que o São Paulo jogava num 4-4-2, jogava com o Patrick de um lado, com o Igor Gomes do outro, Luciano e Caleri na frente. Então, o Luciano como segundo atacante, ele é muito bom. A grande questão é que hoje o São Paulo joga nesse maldito 4-2-3-1 e esse homem por dentro tem que ser um homem de criação, tem que ser alguém que crie. Ah, mas o Lucas também não é um meia. Beleza, mas eu já falei aqui, o Lucas ele é o cara que cria com o drible, ele constrói driblando, ele pega a bola, gira. A gente cansa de ver o Lucas girando em cima do adversário, chega a ser até impressionante a forma com que ele gira, né? Vira o corpo para cima do adversário e arranca. Então ele cria com o drible, ele sai driblando e quebra a linha adversária com o drible. O São Paulo hoje não tem um meia organizador, um meia pensante, o que o Arrascaeta faz no Flamengo, o que o Ganso faz no Fluminense, o que o Veiga faz lá no Palmeiras, o que o Everton Ribeiro faz no time do Bahia. O São Paulo não tem esse cara cerebral, esse cara que pensa o jogo. Então o São Paulo é um time que depende muito das arrancadas do Lucas, ou de quando o Ferreirinha está em campo, de jogadas individuais do Ferreirinha, para essas bolas serem criadas para o Luciano e para o Caleri finalizar. Tanto é que quando o Luciano está em campo, boa parte da criação do São Paulo fica responsável dos volantes e até mesmo dos zagueiros. Fazer esse passe, quebrar essa linha com um passe direto, sem passar pelo meio de campo. Por quê? Porque não tem um meia lá para criar. Você fica com o William, que para mim tem que ser titular. Esse menino, eu já falei aqui em outros vídeos, para mim o William Gomes está até mais pronto que o Antony quando o Antony subiu. O Antony, quando ele subiu, para mim ele era ainda muito cru. Eu não tô falando que o William Gomes é melhor que o Antony, eu tô falando que ele aparenta estar mais pronto, mais maduro, entender mais a situação. Ele me parece mais, eu acho que essa é a expressão, mais pronto. O William Gomes me parece mais pronto até que o próprio Patrick quando subiu, e com os volantes lá, o Negruti e os outros volantes da base do São Paulo, que realmente eles não estão prontos. Esse William, ele já parece ser um moleque mais cabeça, um moleque mais centrado, um menino que está mais pronto. Tanto é que ele já vem fazendo a diferença, e boas jogadas são criadas pelo lado dele, suprindo a ausência do Ferreirinha. Então assim, quando o Luciano está em campo,
que o São Paulo consegue criar. Sem ele, o São Paulo ganha em poder de decisão. Poder de finalização, poder de fogos. O Beldia até deu uma entrevista e falou que quanto ele gosta de mais pessoas prontas para decidir. Quanto mais jogadores decisivos estiver em campo, melhor. Por isso que ele gosta do Luciano. Porém, o São Paulo perde muito em criação. Fica um time muito previsível, um time muito chato de se ver jogando. Um time sem criatividade, principalmente porque o Lucas ele fica aberto na esquerda, vindo de fora para dentro, do meio para dentro, mas ele fica numa faixa etária que se ele dribla tem sempre uma cobertura. Por dentro, se ele dribla ali por dentro, cara, ele para dentro do gol. A gente cansa de ver arrancadas do Lucas pelo meio de campo, que os caras só param ele na falta, porque se não parar, ele vai cair dentro do gol. Então, para mim, o time ideal é o Lucas por dentro, o Rato de um lado e o William Gomes do outro. Esse para mim é o time ideal. Porque o São Paulo vai precisar de gente para criar. O Galo, cara, assim, com todo respeito ao Atlético Mineiro, o Galo ele não se faz tão forte na MRV Arena e tá longe de ser um time imbatível. O Galo oscila muito. Cara, o Galo conseguiu tomar 2 gols do Grêmio com um jogador a mais. O Grêmio foi um jogador expulso e o Galo tomou 2-0. Ah, mas o Galo virou no final do jogo. Circunstâncias. Era mais que obrigação do Atlético Mineiro virar aquele jogo. Jogou o jogo todo com um jogador a mais. E só foi fazer os gols no segundo tempo. No final do segundo tempo ainda. E o Renato Gaúcho ainda mexeu mal. Ficou chamando o time do Atlético para dentro do campo. Então, assim, o time do Galo é longe de ser um time imbatível. É um time forte, é um time cascudo, mas o São Paulo é um time muito maduro também. O São Paulo tem condições de ir lá e vencer o jogo, ir lá e se classificar nos pênaltis. Isso pode acontecer. Quero que você deixe a sua opinião, quero que você deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!